tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Gisele Alexandre e você está ouvindo Manda Notícias, um projeto de jornalismo criado para o enfrentamento da Covid-19. No sábado passado, dia 8 de agosto, o Brasil alcançou a triste marca de 100 mil vidas perdidas pela Covid-19. Para ser mais exata, nesta data, o Ministério da Saúde registrou 100.477 vidas interrompidas e mais 3.012.412 pessoas contaminadas oficialmente pelo vírus. De acordo com alguns estudiosos, mais de 600 mil pessoas foram impactadas diretamente com essas mortes. Isso porque, muito mais do que números, estamos falando de pessoas. São filhas, filhos, mães, pais, avós e avós que foram tiradas de suas famílias e que muitas vezes nem puderam se despedir, já que os velórios e enterros precisaram seguir várias restrições para evitar a transmissão do vírus. Uma reportagem produzida pela BBC Brasil, um importante meio de comunicação internacional fundado em Londres, no Reino Unido, apurou, a partir de entrevistas com especialistas de saúde, os 9 erros que levaram o Brasil a registrar a marca de 100 mil mortes. Eu achei bem interessante como os jornalistas descreveram os erros, por isso eu quis trazer aqui para vocês. O primeiro erro indicado na reportagem é a falta de preparo do país para essa pandemia. Esse erro não é apenas do Brasil. Outros países também não fizeram nenhum tipo de planejamento preventivo, mesmo quando muitos cientistas já alertavam sobre a possibilidade de uma pandemia. Já o erro número 2 parte exclusivamente da falta de um plano nacional para o enfrentamento da pandemia. Mesmo depois da doença chegar aqui, 2 meses depois de ser descoberta na China, não houve nenhum plano nacional ou regional para combater o coronavírus. Pelo contrário, não houve nenhum consenso entre os governos federal, estaduais e municipais, e muitas decisões tomadas foram desencontradas, sem contar as 2 trocas na gestão do Ministério da Saúde. A primeira troca foi Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido em 16 de abril pelo presidente Bolsonaro, e depois, poucos dias de completar 1 mês no cargo, foi a vez de Nelson Teich pedir demissão em 15 de maio. É importante dizer que ambos saíram do governo por discordarem do presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, o general Eduardo Pazuello está no comando do Ministério da Saúde interinamente há quase 3 meses. E falando em divergências de opinião, o erro número 3, indicado na reportagem da BBC, diz respeito à atitude do presidente da República em minimizar a pandemia. Bolsonaro criticou as medidas de isolamento, chamou a Covid-19 de gripezinha, afirmou que a crise gerada pelo coronavírus era uma fantasia e que havia uma histeria em torno do assunto. Ele também disse que todos iremos morrer um dia, quando questionado sobre o número de vítimas da doença. E quem não se lembra da frase? Abre aspas. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Fecha aspas. No sábado, ao comentar sobre as 100 mil mortes, o presidente disse que, abre aspas, vamos tocar a vida e se safar dessa pandemia. Voltando aos erros cometidos pelo Brasil, de acordo com a apuração feita pela equipe da BBC Brasil, o erro número 4 não foi fazer testes em massa, como sugere a Organização Mundial da Saúde. De acordo com dados do Ministério, entre 1º de fevereiro e 31 de julho, foram realizados 2.135.487 exames laboratoriais para o diagnóstico da Covid-19, isso apenas na rede pública. Mas esse número representa apenas 1% da população brasileira e ainda está bem longe da meta de 12% da população, como prometeu o ministro interino ao Senado em 23 de junho. O erro número 5 é o isolamento social insuficiente. Vale lembrar que cada região do país seguiu uma recomendação e o lockdown, medida que proíbe a circulação total em determinado local,
não foi aplicada, por exemplo, em São Paulo, o estado com o maior número de casos desde o início da pandemia. O erro de número 6 também tem a ver com a postura do presidente e diz respeito à propaganda da cloroquina, que fez com que muitas pessoas se expusessem ao vírus acreditando nesse tratamento, que, como eu já falei várias vezes aqui no Manda Notícias, não tem nenhuma comprovação científica. Aliás, se tivéssemos um medicamento eficiente ao combate do vírus, certamente não estaríamos nessa situação hoje. O erro número 7 foram os hospitais de campanha que, de acordo com a reportagem, viraram um problema. Isso porque, em alguns locais, a construção dos hospitais foi concluída tardiamente, quando a demanda já havia caído. Em outros, foram abertos mais leitos do que o necessário, fazendo com que os hospitais de campanha fossem subutilizados. Sem falar nos casos de corrupção que envolveram funcionários públicos e a contratação dos serviços de saúde. O erro número 8 foi não proteger os índios. Pelo menos 633 já morreram e 22.325 índios adoeceram, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A pandemia trouxe à tona problemas graves enfrentados pelas tribos indígenas, como a falta de alimentos e itens de higiene e, principalmente, a falta de profissionais e equipamentos de saúde para atender esse grupo tão importante da população brasileira. E por último, mas não menos importante, o erro número 9, que é a falta de proteção dos mais pobres. Como eu já falei algumas vezes aqui no Manda Notícias, as principais vítimas da Covid-19 têm CEP. Eles estão nas periferias e favelas do país, territórios onde o Estado está ainda mais ausente. A pandemia colocou uma lupa nos problemas sociais do Brasil. A desigualdade é uma realidade dura e brutal do nosso país e, durante os últimos meses, ela também deixou mais evidente que o valor da vida é diferente do lado de cada ponte. A ausência de moradias dignas, a precarização da alimentação, as doenças pré-existentes, a falta de leitos e o atendimento de saúde de qualidade colocaram a população pobre na mira da Covid-19. Vale dizer que, enquanto as mortes diárias vêm caindo em diversas partes do mundo, no Brasil os números continuam bem altos. Estamos em segundo lugar desse triste ranking da pandemia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem hoje mais de 160 mil vítimas. E é com esse triste balanço sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil, depois de 21 semanas juntos e 60 episódios produzidos, eu encerro a primeira temporada do Manda Notícias, um projeto de jornalismo independente criado na periferia e para a periferia. Eu sigo minha luta pelo acesso à informação de qualidade e pela liberdade de expressão no território do Capão Redondo. E continuo produzindo e replicando informações sobre a pandemia na página do Facebook, lá no @Manda Notícias. Gratidão pela oportunidade e pela escuta. E não esqueça, se puder, fique em casa. Quando sair, use máscara. Beijo grande e até mais. Vai passar.